A manchete é: CPI da Covid encerra os trabalhos. O relatório final foi aprovado. 7 votos a favor, 4 votos contra. Este documento nos redime em parte, mas as atrocidades cometidas por esse governo não serão esquecidas. Nós não esqueceremos. Em 6 meses, foram 400 horas de trabalho divididas em 70 sessões. Tudo em nome de um relatório com 1000 e tantas páginas. Acontece que esse documento, ele desbrava a verdade sórdida de como o Brasil enfrentou ou não enfrentou a pandemia. Tudo começa e termina com a tal da imunidade de rebanho. A ideia de que contaminar geral era a saída mais rápida para a crise. Dessa estratégia tão hedionda decorrem o caos em Manaus, os experimentos macabros da Prevent Senior, o remédio ineficaz receitado para convencer o trabalhador de que se expor ao vírus era seguro e também a vacina comprada com atraso e superfaturamento. Tudo muito grave e muito comprometedor para 80 pessoas. 80 pessoas aparecem como indiciadas no relatório. 80 pessoas que, claro, podem sempre contar com a defesa da bancada governista no Senado Federal. No momento em que o relatório é votado, os governistas eles pedem para se manifestar e com todo o direito. Eles leem os seus votos em separado. Às vezes eles são bem-sucedidos, às vezes não. Com a explícita tentativa de parte Só um minuto aqui. Não está na ordem aqui, Roberto. Depois do Eduardo Girão, que você acabou de ouvir ou de não ouvir, veio o senador Heinze, conhecido pela leitura reiterada de textos assim meio monótonos, sempre dizendo lá que cloroquina é bom, que vacina nem tanto. Ele passou a CPI inteira propagando fake news, as mesmíssimas fake news que Bolsonaro, isso até a última sessão, quando algo meio diferente aconteceu. O senhor chamou que o senador Renan Calheiros e seus ajudantes de ordem. Quem são os ajudantes de ordem aqui, senador Heinze? Como é? O senhor disse senador Renan Calheiros e seus ajudantes de ordem. O grupo G7 da CPI. Ah, são ajudantes de ordem, senador Renan? Tudo? Sim, senhor. Tem um objetivo apenas, senhor presidente. E Vossa Excelência sabe bem o que eu estou dizendo. Pela ordem, senhor presidente. Servir totalmente política dessa comissão. Desde o início até o fim, só tinha um Senador objetivo. Alessandro, por favor. Obrigado, senhor presidente. Lamento muito, mas faz necessário apresentar nesse instante requerimento a Vossa Excelência, ao relator, pelo indiciamento do senador Luiz Carlos Heinze, pelos mesmos tipos penais que foram atribuídos a outros parlamentares federais, que da mesma forma, reiteradamente, disseminam notícias falsas que impactam na vida. Senador Renan Calheiros, por favor, com a palavra. Presidente, pela maneira como, apesar das advertências, o senador Heinze reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência, e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos, eu queria, nessa última sessão, dar um presente a Vossa Excelência. Senhor presidente. Vossa Excelência será o 81º indiciado desta comissão parlamentar. Só que isso aí não durou muito não. No final da mesma sessão, Alessandro Vieira voltou atrás. Parece que 2 coisas pesaram para essa decisão. A fragilidade jurídica de se indiciar um senador e também uma conversinha com o presidente do Senado. Eu peço, senhor relator Renan Calheiros, por um motivo formal e outro de mérito, que se retire da condição de indiciado o nome do senador Luiz Carlos Heinze. Formalmente peço a retirada porque ele manifestou seus desvarios usando a tribuna dessa comissão. Na minha visão pessoal, seria um agravante, mas me rendo ao argumento, inclusive do senhor presidente desta Casa, no sentido de que a imunidade parlamentar, no exercício da tribuna, teria uma determinada percepção alargada. Não concordo pessoalmente, mas me rendo à maioria nesse sentido. Mas faço isso muito mais por uma razão de mérito. E uso para isso não o juridiquês, mas o dito mais popular possível. Não se gasta vela boa com defunto ruim.
Uma das leituras governistas mais aguardadas era do senador Marcos Rogério, é que o cara queria uma hora inteira para ler o relatório dele. Relatório paralelo chamado de Vai Vendo Brasil, um bordão que ele usa muito lá. Queria uma hora, ganhou 20 minutos, como todo mundo. Marco Rogério, por favor. Por 15 minutos, mais 5 de tolerância, senador. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, passo a apresentar meu voto em separado, senhor presidente, que tem cerca de 230 páginas e, obviamente, não farei a leitura integral, apenas de um sucinto do voto. Inicialmente, cabe destacar que a saúde pública é matéria sujeita a um intricado modelo de repartição de competências delineado na Constituição Federal. Por intrincado modelo de competências, o que ele quer dizer é que a culpa é dos governadores e dos prefeitos, porque esse é o Brasil governista e a culpa nunca é do presidente da República. Seja como for, os governistas ganharam todo o tempo devido. Relatório paralelo para lá e para cá. Aí finalmente chega a hora do vamos ver. Chega a hora de falar do relatório oficial. Aquele que indicia 80 pessoas, incluindo Jair Messias Bolsonaro, um presidente que é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário, com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Esse relator está sobejamente convencido de que há um homiciado no Palácio do Planalto. E esse presidente aí está enquadrado em 9 crimes, incluindo crime contra a humanidade, que pode muito bem ser uma passagem só de ida para a Haia. Bora votar esse relatório. O Renan Calheiros, ele assina o texto. Então, por óbvio, ele vota sim. Basta ver como votam os outros 10 membros da CPI, começando pelo Eduardo Braga. O maior legado desta CPI foi enfrentar o negacionismo. Mostrar ao Brasil que nós temos uma alternativa afirmativa através da vacinação, através de um protocolo baseado na ciência para salvar vidas. Meu voto é sim. Aí Luiz Carlos Reis. Meu voto é não. Senador Luiz Carlos Reis, não. Eduardo Girão. Eu acredito que o presidente da República errou, sim. Errou muito. E eu coloquei no meu relatório. Mas aqui quiseram impor uma via crucis ao presidente da República e colocaram toda uma nação num calvário. Senador Girão vota sim, né? Não. Ele não disse que o presidente errou? Senhor presidente, é hora de a gente fazer colocações sérias. Mas aqui. É sério, o senhor acha que o presidente vota não? O senhor brincou o tempo todo nessa CPI. Senador... Eu acho que a gente não deve fazer palanque em cima de 600 mil mortos. Não, eu não. Quem faz são vocês. Claro que o Eduardo Girão vota não. Vamos seguindo com o Tasso Gereissati. Em homenagem a todos aqueles profissionais de saúde que ajudaram, trabalharam diuturnamente na linha de frente do enfrentamento da pandemia, o meu voto é sim. O Otto Alencar. E deixo aqui o meu voto sim, com a convicção que esse relatório deve ser um relatório para ser reconhecido no Brasil, como está sendo reconhecido no exterior. Marcos Rogério. Aqui, bandidos foram tratados como heróis. E homens e mulheres que se dedicaram ao Brasil foram tratados como bandidos. Não tenho como votar a favor desse relatório. Portanto, manifesto meu voto contra. Jorginho Melo, muito sucinto. Senador Jorginho. Em respeito, senhor presidente, aos 600 mil mortos, que muitos deles tiveram os seus familiares usados aqui por interesses eleitorais, eu voto não. Aí Humberto Costa. Eu voto sim por esse relatório, que é, sem dúvida, robusto, consistente, marcado por um conjunto de provas que não poderão ser ignoradas de forma alguma. E agora vamos para a mesa, com o vice-presidente da comissão, o Randolfo Rodrigues. O voto de cada um de nós é um voto, sobretudo, com as nossas consciências. Voto sim ao relatório do senador Renan Calheiros. E por fim o presidente, o Omar Aziz. Eu voto sim. O resultado é 7-4. 7 senadores votaram sim pelo relatório do senador Renan Calheiros.
4 votaram contra. É isso aí. 7 votos a favor, 4 votos contra. A busca pela verdade acabou. Começa agora a busca pela justiça. E nós estaremos à altura dessa missão, de fazer esse relatório, de fato, ser cumprido. Que Deus nos ajude nessa missão. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.